Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um RMcast. Eu sou Fernando Guimarães, um dos sócios da RM+, uma das maiores empresas de cálculo estrutural no Brasil. Estou aqui hoje com a Isa, que vai ser host aqui comigo junto nesse podcast. Isso aí, pegando o espaço do Caio rapidinho, na próxima ele já está de volta. E hoje a gente vai falar sobre a Algin. Muitos devem conhecer, afinal de contas eles têm quase 100 mil, acho, né? 90 e poucos mil seguidores no Instagram. E mais de quase 400 mil projetos já na ferramenta. Então, realidade aumentada e mais especificamente a história da Algin aqui. Para falar essa história, ninguém menos do que o próprio CEO da Algin. Seja bem-vindo, Juan Carlos Germano. Muito bom ter Obrigado. Você aqui. É um prazer, pessoal. Prazer é nosso. Estou feliz aí de um ambiente fantástico aqui, inovador, inspirador. Espero poder contribuir aí com todos vocês e contar um pouco das nossas aventuras. Legal. Muito obrigado, o prazer é nosso. E eu acho que esse podcast, essa conversa que vai ser inspiradora para todo mundo. Com certeza. Faremos. Quer apresentar o Juan? Vamos lá, então, gente. Se você ainda não conhece o Juan, eu vou fazer só contar um pouquinho sobre ele, você já vai conhecer um pouquinho sobre a história. Mas o Juan, ele é formado em administração pela PUC Rio Grande do Sul. Ele é sócio da Pauluzi, indústria de blocos cerâmicos. E aqui que começa a ficar legal, olha isso, ó. Já teve uma loja de vídeos, outra de materiais elétricos, é pagodeiro profissional e, além de tudo isso, é CEO da Algin, que só é a maior plataforma de realidade aumentada da América Latina voltada para a construção civil. Muito bom, hein? Pagodeiro, será que o pessoal conhece esse seu hobby aí? Cara, eu toquei pagode com entre 17 e 20 anos, foi lindo, né? Mas depois eu vi que eu não ia conseguir ter uma vida legal tocando pagode. E aí a gente foi estudar, né? Uhum. Fiz administração, acabei depois fazendo pós em engenharia civil, né? Então eu sou pós-graduado em engenharia, mas não sou engenheiro. Mas convivo com engenheiros muitos, todos os dias, então é muito bacana. Gosto bastante de música, né? Então vamos fazer um ambiente interessante aqui hoje nessa conversa. Legal, eu sou o caminho inverso, eu sou engenheiro civil com pós-administração. Tu vai virar pagodeiro agora? Esse eu acho que eu nunca nem entrei, imagino que não seja muito bom também. Mas viu, sobre engenharia, começando já com esse número, você falou que convive muito com engenheiros. Eu acho que a gente vai falar mais sobre os números da Algin aqui, mas só dando um spoiler, vocês estão presentes em mais de 170 países, né? Quase o mundo inteiro. 176. Quantos usuários tem hoje a Algin? Tem um pouco mais de 200 mil. 200 mil. Boa parte deles engenheiros. Sim. Então, arquitetos também. Então acho que assim, quase todos os engenheiros do mundo aí devem já ter visto a ferramenta, conhecem o Juan, né? Então é uma pessoa bem conhecida no mercado da engenharia. Bom, muito legal. Para começar a história, o que você acha? Vamos lá. A gente já fez um pré-podcast antes do podcast. Pois é. Né? Mas acho que é legal a gente começar essa conversa explicando para o pessoal da onde surgiu a ideia de criar a Algin. A gente já sabe que tem um pouco a ver com a Pauluzi, se puder começar desde aí para a gente entender o contexto. Isso aí. Legal. Bom, acho que se a gente voltar, acho que está baseado no que... Quando tu conduz uma empresa e tu quer ser o líder, tu tá sempre buscando algo de novo para fazer, algo de novo para romper, uma experiência nova, seja voltada a produto, a atendimento. Isso é uma coisa que está dentro da empresa ou está dentro de pessoas que participam da empresa, né? Eu sempre fui uma pessoa que buscou fazer algo diferente. Né? E isso a Pauluzi conseguiu mostrar para o mercado vários avanços, né? Eu estava falando com o Fernando sobre o avanço que nós fizemos para a norma de desempenho e posteriormente biblioteca BIM, e uma coisa vai levando a outra, né? Chegou em 2017, eu não tinha nada de novo para fazer na empresa. E quando tu é o líder de um setor e tu não tem nada de novo para fazer, é preocupante. Eu me consumo, eu fico mais nervoso do que quando eu estou fazendo alguma coisa nova. Sim. E eu não sabia o que fazer exatamente naquele momento de novo. E conversando com pessoas,
comecei a me interessar sobre realidade aumentada e realidade virtual. Achei uma maneira de fazer com que a nossa empresa pudesse iniciar um trabalho voltado a essa área, porque a gente sabia que era uma tecnologia assim que estava chegando, que ia crescer. E naquele momento a gente resolveu desenvolver um catálogo da Pauluzi, onde os nossos clientes, projetistas, construtoras pudessem visualizar os nossos produtos através do catálogo, né, em realidade aumentada. E nós trabalhamos só uns 6 meses no desenvolvimento desse aplicativo, que era o catálogo da empresa, basicamente. E nós lançamos num evento da empresa em 2018. E as pessoas realmente assim adoraram. Tá? E a gente começou a visualizar que elas estavam postando várias provas sociais, assim, nas mídias sociais, né? Fotos com tijolos, fotos com blocos. E convenhamos, assim, tipo, não tem nada de novo num tijolo. Sim. Nem num bloco. Mas a forma de ver, né? Só que assim, quando tu combina uma coisa diferente com uma coisa simples, tudo pode ficar legal de novo, sabe? E essa foi a experiência. E passado alguns meses, assim, do lançamento desse catálogo, o que houve foi que a gente percebeu que as pessoas gostaram de ver o tijolo, mas elas queriam ver os projetos, né? Tipo, que legal esse tijolo e tal, mas eu queria ver minha obra. Eu queria ver o meu projeto, que é meu, né? Não é o teu Daí que você tijolo. percebeu a demanda, né? E aí surgiu, assim, um desejo latente das pessoas, que naquele momento o mercado não era abastecido por esse tipo de solução, ferramenta, a gente viu a carência, pensou se ia desenvolver ou não, porque a gente também não sabia se ia dar certo, se ia conseguir. Sim. Né? Existia todo esse cenário, né? Eu não era uma pessoa de software, uma pessoa de indústria. E hoje é interessante que às vezes existem essas competições cruzadas, né? Tipo, o cara que está num setor, daqui a pouco vai concorrer em outro, né? E eu me motivei por aquilo, assim, talvez por realmente querer, assim, atender o desejo das pessoas que nos cercavam, e desafio também, sabe? Eu achava tudo legal, assim, e era uma coisa que eu estava levando totalmente, assim, em paralelo. Era como um hobby, você falou. Era um hobby. Era um hobby, assim, para ver se realmente a gente ia conseguir fazer ou não. Existia toda essa... E ver onde vai dar, né? Sem saber onde vai dar. Exato. Vamos fazer. Exato. E o que me levou a decidir de investir o recurso e tempo, né? Não só o dinheiro, mas o tempo. Era uma leitura, assim, que eu fiz da parte de projetos, que, por exemplo, se a gente voltar lá na década de 50, os projetos sendo feitos na mesa, né, e assim, grande espaço físico, aí fazer uma versão nova demorava. Sim. E quando começou a digitalização ali, computadores, toda essa evolução ali da década de 80 e 90, surgiram softwares 2D e mudaram aquela indústria lá. Ninguém mais fazia projetos nas mesas porque ninguém foi mais produtivo, o mercado mudou. E é obrigado, quando outras empresas começam a ter mais produtividade com tecnologia e software, acaba que aquelas que não se atualizaram ainda são obrigadas a se atualizar para não ficar para trás. Sim, porque a régua do mercado sobe e aí tu tem que acompanhar a régua. Né? Tem pessoas que não acompanham. E ficam de fora. Ficam de fora ou vão perdendo espaço. Né? Em cada mudança acontece esse ajuste. Exato. E aí, lá por 95, quando fizeram, né, o filme do Toy Story, né, aquilo levou essa régua do 3D, no caso, para a indústria do cinema, né? Mudou. Ninguém mais queria ver um cinema, lá, um filme de animação que não fosse modelado em 3D. E esse avanço ele chegou para a engenharia, junto com o conceito BIM, fazendo com que o setor esteja num momento de transição. Então, assim, a leitura que eu faço, o que eu fiz naquele momento, foi de que o setor está mudando. É um momento de transição. Então, a gente via assim, que tinham pessoas que só estavam no 3D. Sim. Tinham pessoas que só estavam no 2D. E tinham pessoas que estavam em dúvida se iam para cá, ficavam ali, ou estavam indo. Voltavam. E assim, era claro
o setor está em transição. E quando um setor está em transição, existem oportunidades. Sim. E oportunidades, naquele momento eu estava pensando que, ok, a realidade aumentada é uma dessas tecnologias que quando o 3D chegar, ela vai ser facilmente acoplada. E isso vai crescer porque são efeitos catraca, né? Ou seja, quando tu passa, tu não retrocede, tu não volta, né? E então, esse foi o principal raciocínio assim, que eu fiz de que poderia ser interessante eu continuar o desenvolvimento, né, da ferramenta. E nós ficamos 9 meses desenvolvendo, que nem eu falei, eu não sabia se a gente ia conseguir ou não, mas felizmente a gente conseguiu lançar o Augen voltado aí para projetos em 2019. Então fazem 3 anos que a ferramenta está no ar, desde a primeira versão, onde basicamente eram os nossos amigos próximos que usavam, né? Mas cresceu muito rápido. Né? É isso que eu ia falar. 2019, pouquíssimo tempo atrás, né? A gente lembra quando lançou e assim, na hora já bombou, né? Foi rápido para bombar, não foi? Talvez quem vê de fora possa achar porque a gente conheceu já tava bombando, e era 2019. Isso. Bem isso. Eu usava em obra também. Antes de trabalhar aqui na RM, eu trabalhava em uma empresa, uma construtora, né? E eu lembro que quando eu chegava com o iPad na obra, assim, era o primeiro dia que a gente ia começar. Aí eu ia com o iPad e ia com cada um do pessoal de pedreiro, assim, e ia mostrando pra eles, é isso aqui que a gente vai construir. E aí era muito melhor para eles entenderem o que eles estavam fazendo e também se motivarem para começar aquela obra e tal, porque eles estavam vendo o que ia acontecer. Isso foi muito legal. E foi em 2019. Foi no começo. Foi rápido, assim? Foi tão fácil quanto parece? Assim, o que eu acho que é interessante, assim, é que, como qualquer outra pessoa, assim, a gente tem acertos e erros, né? Eu acho que um erro que eu fiz talvez tenha sido o motivo de as coisas terem funcionado, certo? Por exemplo, quando nós lançamos o Augen, como eu falei, ele era um hobby, a gente largou o negócio ali e tal, só que a gente nem explicou como usar. E o que aconteceu foi que as pessoas começaram a ver vídeos e fotos e aí começaram a perguntar como é que eu posso usar isso? Tem um vídeo, tem um manual, né? Eu que me dei conta, assim, a gente lançou um negócio e nem ensinou as pessoas a usar. Né? E aí, conforme iam chegando as mensagens, aí que eu me dei conta, assim, cara, a gente precisa criar um tutorial. É isso que está faltando. A gente lançou um negócio e nem ensinou, então é isso que está faltando. Só que aí, sei lá, 3 dias depois surgiu um tutorial, por exemplo, do Fabrício, lá da Engenharia, em vídeo de 10 minutos, o cara explicava tudo, ele fez tudo o que eu teria que ter feito e fez melhor ainda do que eu faria. E aí, assim, a gente recebia, sei lá, uns 5 projetos por dia, alguma coisa assim, e naquela semana a gente passou a receber mais de 100. Poxa, que legal. Porque o que aconteceu foi que em 10 minutos as pessoas aprendiam como usar, podiam apertar o botão, já ver o seu projeto. Sim. Aí essas pessoas, por exemplo, postavam nas mídias sociais e aí isso fazia com que outras pessoas vissem e quisessem fazer a mesma coisa. E aí esse foi um fator rede que acabou crescimento exponencial, acontecendo, né? As pessoas viam vídeos, queriam experimentar, queriam testar, queriam implementar e isso fez com que fossem se espalhando, inclusive para fora do Brasil, né? Então, foi assim, resumindo, essa cagada que eu fiz foi, eu acho, o que deu certo, sabe? Então, a minha incompetência, acho que foi o que acabou desencadeando uma escassez de conteúdo, talvez, da nossa parte, né? E fez com que as próprias pessoas que estivessem usando pudessem criar, assim, seus conteúdos de apoio para outras pessoas. E aí, quando essas dúvidas começaram a vir de fora do Brasil, né? Eram as mesmas, né? Tipo, como é que eu
how can I do this? Tipo, como é que eu mexo? Uhum. Aí a gente pensou assim, pô, se a galera se virou aqui no Brasil, deixa a galera se virar lá. Deu certo aqui, vai dar certo Mas lá. até então a versão era só português, né? Aí Sim, vocês era tiveram só que português. atualizar. Era só português. Aí quando a gente começou a notar que realmente tinha uma demanda de fora, aí a gente começou a traduzir para outras línguas. Uhum. E é interessante, assim, porque se a gente colocar no YouTube hoje em dia, tem vídeos, sei lá, em tailandês, vietnamita, Legal. que mais? Italiano, espanhol, inglês. Tem um monte de tutoriais. Às vezes, dependendo da língua, a gente nem sabe o que estão falando. Se estão falando bem, se estão falando mal, se estão reclamando, se estão elogiando. É interessante, assim, porque tu perde o controle. Uhum. Uhum. A gente viu esses tempos que, sei lá, tinha cara que vendia curso de Augen lá na China. Caramba. O cara ganhava dinheiro e o app era gratuito. Que legal. Mas essa ideia do gratuito também foi o que facilitou vocês terem essa expansão rápida, porque o usuário para usar era free, as redes sociais impulsionaram muito o seu negócio e esqueceram de forma rápida. Então Nem gastou com marketing no começo, não né? Não precisou, né? Os usuários Nem mesmo agora. fizeram marketing. Não precisa de marketing. Não, mas sobre isso, eu acho que, como eu até estava falando com o Fernando antes, eu não era da indústria de software, né? Uhum. Eu era da indústria, né, de produção, enfim. Tradicional, quantos anos tem? 97. Nossa. 97 anos. Bem Isso. tradicional. Exato. Aí, para mim também era difícil eu migrar para um outro espaço e ser competitivo num lugar onde eu não conhecia, não tinha domínio. Eu precisava de um tempo para eu entender como funcionava o setor, né? Uhum. E no momento que a gente colocava o Augen e as pessoas iam utilizando, o mais valioso era conversar com essas pessoas. Porque era uma tecnologia que, naquele momento, ela era muito novidade. Né? Hoje, muitas pessoas já conhecem. Aqui na América Latina, talvez seja o lugar onde mais se usou no mundo isso para engenharia. Uhum. E esse feedback era o mais importante, porque a pessoa tá vendo ali, mas o que ela quer? Aí começou a vir realmente o que as pessoas estavam querendo, que eu quero clicar aqui nesse objeto, eu quero ver a informação daquele projeto ali, eu quero poder checar essa informação. Aí, quando uma pessoa falava, não dava tanta bola, né? Mas tudo era armazenado, né? Agora, quando é um desejo, e numa plataforma onde muitas pessoas usam, esse negócio, esse botãozinho de ver a informação era 50, 100 pedidos, pessoas querendo isso. Aí tu começa a notar, as pessoas estão querendo isso. E o Augen, ele foi... O norte do desenvolvimento, ele foi 100% baseado em feedbacks no que as pessoas estavam querendo. Mas o conceito de startup é isso aí, né? Você monta um produto, um MVP, o Minimum Viable Product, que é o que você consegue lançar no mercado. E a experiência do usuário que vai fazendo você aprimorar o seu produto. Na direção certa já. Porque às vezes você gasta muito tempo para criar algo, aí quando você lança não é o que as pessoas querem. Às vezes acontece também de botar uma coisa nova que as pessoas também não querem. Né? Mas realmente diminui muito a chance de tu fazer algo que as pessoas não usem. Então, ao conversar com essas pessoas, a gente via assim, eu quero cortar o meu modelo, sabe? Eu quero, sei lá, ver com transparência, que mais? Eu tenho projetos com disciplinas diferentes, eu quero montar um modelo federado. Eu fui lá ver o que era um modelo federado, não sabia também, mas assim, a gente foi aprendendo, e esse tempo em que era um hobby para mim, era um tempo de aprendizagem. Né? Não só assim sobre a parte de software, mas também sobre a parte de realidade aumentada, que era um avanço novo ali, assim, era muita coisa para se explorar, né? Então a gente resolveu manter ele gratuito por um bom tempo, né? Foram praticamente 3 anos de versão gratuita, a gente aprendeu muito, a gente
desenvolveu muita coisa bacana, né? Porque quando as pessoas veem o Augen ou experimentam o Augen, elas têm assim uma experiência, acham interessante aquilo, acham assim, só que 70% do trabalho do Augen as pessoas não veem, porque ocorre na nuvem, são transformações de arquivos, existe muito desenvolvimento de tecnologia que a pessoa não vê, né? Porque sempre levar essas coisas para um telefone celular, né? Onde muitas vezes são equipamentos muito mais fracos que os PCs, né? E aí às vezes as pessoas demoram para abrir projetos em PCs e aí querem abrir tudo num celular. Então isso foi uma coisa bem complexa, assim, que a gente teve que também compactar o arquivo para poder abrir no celular. Exato. Então isso nos rendeu, sei lá, quase um ano de trabalho para desenvolver, por exemplo, um formato próprio de arquivo, onde a gente pudesse diminuir as taxas de download, né? Então, por exemplo, quando a pessoa manda, sei lá, um arquivo de 1 GB, imagina se ela tem 10 projetos, né? Imagina baixar 10 GB para olhar. Ninguém tem 10 GB num celular livre, então a gente tinha que pensar em várias formas de como as pessoas iam escalar esse uso sem inviabilizar, né? Exato. Então foi um trabalho bem complexo, assim, que a gente acabou fazendo. E viu, Juan? Você comentou 3 anos gratuito. Agora vocês têm a versão, né? Tá começando a monetizar o software, a gente fala sobre isso. Mas 3 anos gratuitos. Dá para passar uma ideia de quanto foi a operação? Quanto custou esses 3 anos? Porque é gratuito para todo mundo usar, mas para você não foi, né? Quanto custou isso? Você preenche uma ideia de investimento? Custou uns quilos de estresse. Foi divertido. O Augen, para você ter uma ideia, já foi investido mais de R$1 milhão, assim, nessa ordem, porque foi muito tempo, né? Muito tempo, assim, de trabalho, equipe qualificada, né? Tipo, pessoas que recebem um valor significativo. E a gente sabe quanto tá difícil, né? Desenvolvedores, pessoal, achar. Isso, mas a gente tem uma equipe muito boa, é muito bacana trabalhar lá, porque é uma equipe assim, é pequena e a gente se dá muito bem e todo mundo está assim, alinhado no mesmo objetivo, assim, todo mundo quer fazer um grande trabalho e então acho que assim, isso é uma das principais virtudes que nós temos, assim, essa força de equipe. A gente consegue mover muito rápido, assim, como se fosse uma lanchinha, né? Então, tipo, hoje vamos desenvolver tal coisa, a gente se olha assim, tá, vamos, então vamos, tá. Então, tipo, é na hora, sabe? E essa agilidade, principalmente no momento em que a gente tá, ela é importante. Sim. É por isso que eu nunca... Não que não tenha recebido o convite, acho que no LinkedIn a cada 2 semanas chega um, mas a gente nunca procurou recurso externo para tocar o projeto. Justamente porque eu nunca quis perder essa agilidade. Isso para mim tem um custo. Eu ter que explicar para alguém o que eu vou fazer, o que a gente vai fazer, sabe, teria que valer muito a pena para me consumir dessa forma. Eu acho que o projeto é tão ágil que no momento não vale a pena. A ideia é seguir com recurso próprio, pelo menos. Sim. É um bootstrapping, né? Ou seja, a gente sempre foi crescendo com as próprias pernas. Num primeiro momento eu investindo e agora a própria solução se pagando. Se paga. Legal. Bom, muito bacana. Eu falo que assim, tem algumas experiências, né? Como no empreendedorismo. O pessoal sabe aqui que eu sou sócio da VRM dando muito certo, mas também tive tropeços. Já fechei empresa, então acho que é algo que acontece quando você empreende. E eu aprendi por que outras empresas que eu abri não deram certo. Porque você não tem o foco. Eu já tinha, por exemplo, a VRM rodando, você vai, vou abrir um outro negócio aqui, e não dá certo. Então eu peguei esse aprendizado para mim, e minha conclusão é a seguinte: para um negócio dar certo, você precisa de 2 fontes principais ali, 2 recursos principais: dinheiro e tempo. No mínimo você tem que ter bastante de um deles. Então assim, ou você investe muito dinheiro para aquele negócio acontecer, e você tem que desprender, realmente acreditar, para você acreditar no payback lá na frente,
vai valer a pena, ou você dedica muito do seu tempo. Aí que tá o negócio. E se você tem um negócio dando muito certo, uma empresa, a Paulus tinha mais de 90 anos, pô, e aí? Vou sair daqui, dedicar meu tempo ali? Ou até quanto eu vou investir nesse negócio que eu não sei se vai dar certo financeiramente? Eu queria saber de você, a gente já falou de números aqui, mas hoje você está 100% na operação da Algin. Não está Não. Como que foi para você essa virada de chave? Assim, como é que foi tomada essa decisão? Falar, eu vou focar 100% aqui. E primeiro, e também, você concorda com esse minha conclusão em partes? Eu concordo, eu passei por isso na pele. Porque, como nós falamos, no início, para mim, era um hobby. Sim. A gente não sabia se ia usar, a gente não sabia como ia ser, a gente não sabia nada. Era um experimento, era uma coisa nova. E o que aconteceu foi que eu fiquei 1 ano e meio, basicamente, nessa etapa hobby, sabe? E a gente foi vendo as coisas acontecer, ia vendo, tá. Aí eu dedicava, por exemplo, sei lá, 25% do meu tempo pro Audi. Sim. Nesse 1 ano e meio. Então, quando eu achava que tinha que fazer alguma coisa, por exemplo, uma parceria com o TQS, o AutoQI, eu interferia, a gente se reunia, a equipe e tudo. Agora, quando começou a sair muito do Brasil, assim, e a gente chegou em, sei lá, 50 mil usuários, eu conversei com meu irmão e disse, cara, nesse momento eu não estou sendo bom nem pro Augin nem para Paulus. Então, tipo, se a gente quiser que o Augin seja uma ferramenta de respeito, não que não seja naquele momento, mas assim, mais profissional, com mais dedicação, eu vou ter que me dedicar para isso, né? E essa foi a combinação que nós fizemos, assim, de que uma coisa que, sabe, não vou dizer inesperadamente, porque a gente já tinha provado numa MVP lá do catálogo que as pessoas iriam compartilhar, sabe? Isso já tinha sido comprovado de que iria acontecer, de uma forma mais intensa, porque aí as pessoas iam estar compartilhando os seus projetos, não os tijolos, né? Então, quando isso ocorreu, essa conversa em que nós tivemos foi interessante, porque a gente via de um modelo de negócios que era totalmente físico, né? Ou seja, se eu quisesse vender mais tijolos, eu tinha que comprar mais máquinas, e 1 mais 1 é igual a 2, e assim, essa era a nossa indústria, né? E a gente estava tentando criar um negócio digital, né? E isso é o que eu acabei estudando, dedicando meu tempo para tentar fazer essa mudança de mindset, assim, de como a gente trabalhava, né? Isso não significa que eu vá ter sucesso ou não, sabe? Mas assim, pelo menos é o raciocínio por trás, né, para quem escuta, de como a gente se dividiu assim para tentar fazer 2 coisas diferentes, né? E que cada uma continue tendo foco. Sim, exato. Aí você focou então na Augin para dar certo e ser irmão para Paulus continuar dando certo. Exato. Essa foi a ideia. Legal. Muito bacana. E acho que... Quer alguma pergunta? Quer falar? Não, eu ia só falar, antes da gente seguir aqui com o nosso roteiro, eu dei uma olhada, né, no site de vocês, tudo, e alguma coisa, uma frase aqui especificamente sobre vocês me chamou a atenção. Que desde o primeiro dia, se conformar e aceitar o que existia não era uma alternativa. E os fundadores da Augin perceberam isso exatamente o que os profissionais da construção estavam fazendo, se conformando. Eu gostei muito dessa frase aqui, porque para quem já nos acompanha já sabe que o propósito da RM é transformar a engenharia. Então, conformismo é uma coisa que não pode acontecer aqui para a gente também. Então, eu gostei muito de ler isso, porque eu acho que a gente também tem um pouco disso. Você falou de inovar, fazer de um jeito diferente. Uma frase que eu falo também bastante, né, Isa? Que sempre tem um jeito melhor de fazer as coisas. Sim. E se você não está fazendo, alguém está fazendo no seu lugar. Você vai ficar para trás. Então, só queria compartilhar isso aqui também, porque eu achei que tem muito a ver com o propósito da RM também. Gostei. E a gente vai ouvindo essas histórias, se identifica com algumas coisas, né? E se inspirando também, se inspirando né? também. Legal. Então, acho que é legal também a gente falar um pouco sobre quais são as funcionalidades do Augin. Porque ele não é só o app.
Então a gente tem o Hub também, que é pela plataforma, pelo desktop, né? Então como que está sendo usado hoje em dia pelas empresas, construtoras, incorporadoras, e quais são as principais funções, tanto do app quanto do Hub? Já. Bom, primeiro acho que a gente poderia falar um pouco sobre personas, porque o Augin, ele é uma ferramenta automática, né? Como se fosse um robozinho que faz certas coisas, né? Mas esse mesmo robô, ele é explorado de formas diferentes por pessoas diferentes, né? Então, por exemplo, existem pessoas que utilizam o Augin para, por exemplo, parte de venda ou marketing, né? Querem usar a realidade aumentada para encantar um cliente. Eu vou usar com certeza. Levar o cliente, por exemplo, no canteiro ali onde ele vai fazer a casa dele, e vai mostrar, o cliente vai ficar encantado e aí ele consegue vender o projeto, sabe? E essa parte é uma parte até significativa do uso das pessoas no Augin, porque a gente acompanha e é assim, toda semana tem pessoas que vão lá no Instagram agradecer, vendi o meu projeto hoje, muito obrigado e tal, porque assim, encanta, né? Sim. Então, essa é uma dos motivos de uso, né? Existem escritórios também que querem oferecer para construtora ou para incorporadora com que eles possam ter acesso aos seus projetos e utilizar a realidade aumentada no canteiro de obras deles, e eles conseguem colocar os QR Codes de cada projeto nas pranchas. Isso é um uso também muito, muito intenso no Augin. Existem também assim, as construtoras que querem utilizar da realidade aumentada para poder conferir, revisar, apresentar projetos, né? E aí apresentar não só para a equipe que vai executar, mas muitas vezes também para aquela pessoa que está indo comprar o imóvel e quer ver ali como é que ficaria, sei lá, o mobiliário, ou ter uma sensação de espaço, né? Então, existe essa persona também. Existem também, por exemplo, corretores de imóveis que às vezes não estão modelando um projeto, mas ele modela uma Hilux, e aí ele mostra a Hilux que cabe na vaga que ele está querendo vender, aquele espaço. Já vi isso também. Então, assim, da mesma forma como é o programa, existem usos diferentes. E existem empresas também que fazem todos os usos, né, desse cenário. Bom, o Augin hoje, ele tem duas versões, né? A gente acabou adotando um modelo freemium, né? Ou seja, o Augin tem uma versão gratuita que todo mundo pode iniciar. Era uma coisa que a gente não quis estragar de forma alguma, assim, que as pessoas pudessem ter acesso à tecnologia, experimentar, mostrar para o seu cliente. E tudo isso é possível ainda hoje. E com a chegada dessas versões, a gente acabou aumentando assim, os limites de tamanho de arquivos para essas versões Pro e Pro 10, né? Onde as pessoas conseguem compartilhar esses projetos, né? Então, por exemplo, a pessoa tem uma conta Pro e ela pode compartilhar os projetos com seus clientes, ou, sabe, com 1000 pessoas, ou 500, ou 2, mas ela tem essa capacidade. Criar também os modelos federados, com mais disciplinas, fazer filtros, né, no projeto, durante a visualização. E para a versão Pro 10, foi uma evolução assim, que a gente acompanhou. Iniciativas assim, do que vinha sendo feito assim, mais recente na parte de projetos, né? Porque a gente passou por um período de pandemia, pessoas tiveram que se reunir online, e aí assim, tu estava reunido online, e aí tu tinha sempre uma pessoa coordenando o projeto, aí tu dizia ali, não, volta ali, não, passou, vira para lá, não, atrás. E assim, algumas tendências que a gente viu foram basicamente assim, olhando para outras indústrias, né? O que aconteceu com os games, né? Tipo, pô, eu antes jogava só com o cara que tá do meu lado, aí daqui a pouco, se eu quiser, eu posso jogar com o Fernando, que tá aqui em São Paulo, lá em Porto Alegre, e a gente pode jogar junto, tá junto ali e falar, e, sabe, se divertir, falar e tá ali junto, né? Então, isso não é uma coisa nova,
nos games aconteceu. E a gente começou a ver algumas iniciativas internacionais de começar a trazer isso para a engenharia. E a gente começou a perceber que eram soluções muito caras, $2.000, $500 por mês. E aí a gente resolveu, como o Hub já estava explorando assim, a parte da pessoa conseguir criar um avatar, colocar no projeto, conseguir andar pelo projeto. Até esse foi o motivo de a gente ter chamado de Hub, né? Porque era um lugar que a gente queria que as pessoas se encontrassem. Então, quando a gente criou o avatar no Hub, a gente já estava imaginando que um dia as pessoas iam se encontrar ali. E isso é o que foi desenvolvido nos últimos meses, né? Então, hoje, por exemplo, as pessoas conseguem criar salas, né? Criar reuniões, onde outras pessoas podem usar esse código para entrar junto no projeto, onde cada um tem o seu ponto de controle, podem explorar juntas o projeto, podem falar pelo Auge, né? Seja pelo computador ou seja pelo celular. Então, assim, uma pessoa está aqui no escritório de vocês e outra pessoa está lá no metrô e vocês podem conectar, falar e revisar o projeto juntas, assim, ou apresentar ou fazer filtros. Ele tem a função já para colocar um óculos VR? Ou por enquanto não, mas é uma coisa que nos interessa. Legal. E nos interessa por quê? Porque, como eu falei, é a quantidade de pessoas que pedem. E tem aumentado, e é uma das coisas que... eu não vou prometer uma data aqui, tá? Mas, olha, não sei se vai demorar muito, não. Acho que a gente vai ir para esse caminho. Que legal. Muito legal. E, então, nessas reuniões, a gente começou também a perceber, né, o que a pessoa quer fazer durante uma reunião. Aí a gente acabou estudando a parte de começar a suportar os arquivos BCF, né, para issues, né, de projetos. Então, por exemplo, o Auge Hub, vocês também conseguem abrir esse arquivo BCF durante a reunião, revisar ali as issues junto com a equipe. A ferramenta também tem assim uns lasers em que tu chega num determinado momento onde tu e o teu colega tá apontando para o mesmo lugar. Ou, por exemplo, se estamos nós três aqui juntos num projeto, aí eu quero ver o que o Fernando está fazendo, eu só clico no Fernando e aí eu viro o Fernando, eu encaro. Você tem a mesma visão que eu. Aí eu tô vendo e ele tá me levando, eu não preciso nem mais mexer no meu computador, o meu computador virou o dele. E isso, assim, quando a gente cria, no início era uma interface super complexa, assim, tinha solicitação de pedido, aí eu aprovo, não aprovo, se eu quero seguir, se eu não quero. Mas a ideia era, tipo assim, pro Auge, quanto menos botões, melhor. Melhor, né? Por quê? Porque a gente sempre tem em mente que quando as pessoas usam o Auge, ele tem que ser amigável não só para o arquiteto, para o engenheiro, para a pessoa do setor, mas também para a pessoa que não é do setor. Sim. Né? E muitas vezes o software assim, de engenharia, eles são como um painel de avião, cheio de botão. Você precisa estudar muito para poder utilizar. É muita função. Então, para nós, assim, a gente quer, assim, aumentar possibilidades, mas sem necessariamente... Deixar complexo. Exato. Porque a gente tem que estar sempre pensando que o Fernando ou a Isa vão querer vender um projeto para um médico que vai querer acessar o Auge. Seja pelo celular ou seja pelo Hub. Então, tipo, existe essa preocupação, assim, de a gente tentar manter uma ferramenta simples, objetiva e limpa, né? Para que essa parte de aprendizado ela seja muito simples. Né? Então, quando a gente começou a criar esse negócio das reuniões, era como se fossem 60 botões, hoje são, sei lá, 5. Né? Então, uma coisa mais natural, mais fácil. É igual a criação do iPhone também, né? Que tinha que ter um botão só, né? E hoje não tem nenhum, né? Tem um botão de ligar e desligar, né? É simplificar a tecnologia realmente para tornar ela acessível. Simplificar é difícil. É difícil. Tipo, a gente fez, sei lá, uma semana para fazer com 60, né? Agora, para fazer com 5... Aí é muito mais difícil. Aí foram alguns meses. E viu, Juan, você acha que daria para chamar a Auge de um metaverso da engenharia, assim? Não, eu não gosto de rotular dessa forma,
tá? Porque, caiu em, assim, a palavra ficou... Tá famosa agora. Famosa, Porque a gente vai colocar hashtag metaverso que talvez a gente Pode ganhe ser. algumas visualizações. Isso. Eu já tô pensando, enquanto ele tava falando, eu tava pensando nisso já. Mas é que, tipo, a gente não utiliza, assim, todo o conceito ainda, que é uma coisa nova, né? Vamos lá, tá se formando, a gente nem Ninguém sabe direito o que é, ou Exato. como vai ser, muita coisa vai se transformar, é muito cedo ainda, sabe? Talvez daqui anos, aí a gente olhe para trás assim, sim, fez sentido, mas a gente hoje não sabe direito como vai ser. Agora, sobre o metaverso em si, essa mudança que o Facebook fez de nome e tal, eu acho que para mim o que é importante, eu acho que eles até perderam o timing, é de que isso já estava acontecendo. Se pegar assim, a indústria de games, as pessoas já estavam criando comunidades e já estavam imersivas junto, sei lá, num jogo, falando, tendo grupos, criando comunidades, né? Sem investimento. Isso estava acontecendo em computadores 2D, com tela 2D e celulares com telas 2D. Sim. E ninguém precisou de dispositivo hardware, né? Para se juntar e se conectar. Né? Com a tecnologia atual já foi possível. Então, esse avanço ele já estava muito latente acontecendo e cada vez mais, né? Tu olha, por exemplo, esses jogos tipo Roblox e comunidades de pessoas. E aí, assim, como tem se falado assim, esse negócio das terras digitais, NFT e tudo mais, embora a nossa solução, sei lá, compartilhe áudio, aproxime as pessoas, tá ali com um avatar dentro de uma tela 2D, mas está interagindo. Sim, são coisas que fazem parte do que se fala sobre metaverso. Mas assim, hoje no auge, ninguém compra uma terra no auge, ou ninguém comercializa um NFT, então tipo, eu não posso enquadrar ele dessa forma. Ainda. Não sei se a gente vai fazer ou não, mas nesse momento, eu digo assim que não é, embora tem algumas características. Use, tipo, realidade aumentada, você pode botar um avatar caminhando por aqui, sabe? Mas eu gostaria de manter ele ainda como assim, o que ele é. Eu acho que é esse avanço que se iniciou nos games e a gente vê assim, acontecendo massivamente no mundo. Essa aproximação através do 2D mesmo, né? Do 3D dentro do 2D. Né? Eu acho que isso é o que deu a escala. Show. Sim. E o Pro 10, o nome 10, vem dos 10... dos 10 na sala, né? 10 na sala, né? São 10 pessoas que podem participar dessa reunião imersiva. Aí vem o Pro 10. Isso. Eu ia perguntar sobre a monetização. Mas, bom, já ficou bem claro que foi a partir da versão Pro e da Pro 10, né? Depois de 3 anos gratuitos, vocês criaram essas versões. Sim. E foi lançado há 3 meses, é isso? 3 meses e meio. E já tem bastante usuário? Clientes, né? Já é clientes em mais de 50 países. Caramba. É interessante, assim, porque, cara, acho que o mindset lá do início era realmente criar uma ferramenta que, embora ela seja 100% assim, desenvolvida no Brasil, eu sempre pensei em exportar a tecnologia, né? Porque isso valoriza, né? Não só o meu trabalho, mas assim o nosso país. Né? Sim, tipo assim, se tu abrir o telefone, abram o telefone de vocês aí, vocês vão ver que mais da metade ou 70% dos aplicativos ou soluções que vocês têm nos celulares não são daqui e esse dinheiro está indo embora. E assim, é um desejo, tá? Não é que vai fazer grande diferença o auge nesse contexto, mas, tipo, por que não? Sim. Hoje a gente tem clientes no Cazaquistão. Muito legal, cara. Na Coreia do Sul, na Austrália, em vários países da Europa, alguns na África, aqui na América Latina, acho que todos, Estados Unidos, Canadá. Então, isso deixa contente, assim, porque quando tu cria um negócio,
e tem pessoas que valorizam e querem pagar por aquilo, sabe? É uma realização, sabe? Embora, sei lá, o valor até seja super acessível, mas é uma realização, assim, pô, se criou uma coisa que pessoas têm interesse e que ajuda pessoas em várias esferas e que essa é uma parte bem compensadora, assim, de... Não, imagino. E você nem imaginou no início que você chegaria em tantos lugares, né, eu acho. Ou já era uma ideia assim? Você tá quase no mundo inteiro. Eu sempre... Eu sempre tive esse plano, tá? Só que eu confesso que eu não sabia como a gente ia chegar nisso, sabe? Eu acho que a forma como aconteceu, ela foi surpreendente, porque ela começou, que nem eu expliquei para vocês, através de um erro técnico mesmo. E isso é o que desencadeou a coisa. Acabou sendo um crescimento natural, assim, né? Exato, Então, é estranho, mas acho que a forma como aconteceu, eu acho que é uma coisa que quando eu tiver, sei lá, no final da minha vida, um dia, eu vou pensar assim, olhar para trás e, pô, cara, isso aconteceu, isso foi legal. Isso, ainda assim, bem foi que eu surpreendente. Mas olha, trazendo para um paralelo nosso aqui, é muito bacana, né? Porque a gente vive coisas parecidas, né? A gente imaginou que ia ser hoje a empresa com o maior número de licenças TQS no Brasil, com tantos projetos, mais de 6 milhões de metros quadrados construídos. Não, a gente sempre teve essa ideia, esse objetivo de crescer, de atender o mercado de uma forma diferente. Agora, se a gente chegaria a se tornar a maior do Brasil, se a gente chegaria nesse volume que a gente tem, com esse tanto de pessoas que a gente tem aqui, a gente não sabia se ia chegar, nem quando ia chegar. Se a gente ia ter esse escritório, nunca passou pela nossa cabeça que a gente tem um escritório com um escorregador, enfim. Então são coisas que vão acontecendo, né? Você tem, lógico, o objetivo de crescer e entregar, mas só a trajetória, ela acaba sendo natural e o próprio trabalho que você vai fazendo vai te guiando, né? Então acontece algo parecido com a gente também, mas eu imagino que deve ser sensacional você ver que você tem usuários de diversos países utilizando ali o que você criou, né? E aí, trazendo também para outra palavra da moda, que é o propósito. Muita gente acha que é clichê falar de propósito, tal. É uma palavra bonita. Eu não acho. Eu comecei a enxergar propósito no trabalho a partir do momento que a gente conquistou market share. Daí eu queria saber de você, se você também tem um sentimento parecido. Mas a partir do momento que você está no mundo inteiro, com milhares de usuários, aí você trouxe uma ideia de propósito aqui, que é a gente conseguir levar a tecnologia brasileira para o mundo. Então, assim, eu acho que você começa a enxergar o propósito a partir do momento que você entrega, que você tem uma participação relevante no mercado. E aí você pensa em propósito. E você pensar em propósito talvez te leve mais longe ainda. Faz sentido para você isso? Com certeza. Agora, assim, eu foco em, tipo assim, o que eu penso mesmo é eu me concentrar para fazer um bom trabalho, sabe, assim, tipo, eu não fico imaginando muita coisa, eu sou focado em fazer um bom trabalho, assim, eu quero me dedicar, eu quero fazer uma coisa acontecer, eu quero buscar o novo, eu quero testar, acertar e errar, faz parte. Sim. Não tenho medo, assim, um dos exemplos, assim, contando de bastidores, que, por exemplo, quando a gente lançou o negócio do Avatar no Hub, assim, né? Aí a gente tinha achado que tinha ficado tão fluido ali, o software abria rápido, assim, por causa do arquivo. Ficou tão fluido, sabe? A gente tem que botar uma coisa meio voando, assim, para as pessoas voar pelos projetos, assim, né? Aí eu disse, vamos botar um drone, né? Aí o cara põe um drone e sai voando pelo projeto. Aí eu perguntei pro pessoal assim, e aí, gostou do drone? Não, nunca vi um software de engenharia com drone, nada a ver. Eu perguntei pro outro, tá, mas o que tu acha? Né? Não, nada a ver, cara. Isso é uma merda. Aí o outro, não. Aí assim, só sei que eu falei com umas 7 pessoas e ninguém quis. Aí naquele dia eu disse, não, eu vou botar o drone e se não gostarem, depois a gente tira. E aí, uma das coisas que a gente mais vê, assim, é os drones voando ali.
Então, assim, são experiências novas para as pessoas, eu gosto de proporcionar isso, eu gosto de tentar mesmo expondo-se a derrota às vezes, né? Tipo, poderia ninguém usar, e aí eu só dizer, tá, então vamos tirar foto. Isso, exato. Beleza. Mas é fazer o teste, né? Fazer o teste. Até tava falando, né, antes do podcast, falando sobre o Google, que é uma empresa, talvez a empresa mais inovadora do mercado, hoje do mundo, né? Uma das, com certeza. E aí falei, será que tudo que o Google faz dá certo? Lógico que não. Tem muita coisa que ele faz que não dá certo. Mas a realidade é que eles estão testando coisas novas o tempo todo. Sim. E aí o que dá certo, o que dá errado, eles tiram, o que dá certo fica e o mercado, poxa, como o Google é inovador. Mas é porque ser inovador é testar, é fazer coisas novas, nem todas vão dar certo, né? Sim. Essa é uma realidade. As maiores empresas fazem isso, né? Até se a gente pegar exemplo do Instagram. O Instagram faz o seguinte... Quero lançar, por exemplo, filtro. Se eu não me engano, o filtro eles lançaram primeiro no Brasil. E aí fizeram um teste aqui, deu certo, as pessoas estão usando, os usuários gostaram. Aí eu vou lançar para os outros países também. Mas sempre fazer testes pequenos em diferentes locais, assim, para eles terem essa prova social de que se aquilo ali vai dar certo, eu aplico de verdade. Mas tem muito a ver com a ideia do Google Inclusive, também. eles fazem testes de recursos diferentes. Às vezes eles testam uma coisa comigo e com você testam outra. Sim. Né? Então eles vão liberando recursos para usuários assim para fazer o teste, ver o que dá certo e o que não dá certo. Bom, muito legal, muito legal. O que mais, Isa, que a gente pode... Uma pergunta específica aí? A gente falou bastante já, você já deu uma adiantada sobre o metaverso, e isso a gente trata um pouco sobre o futuro, né? Então eu queria saber quais são os próximos passos. Como que você vê a Algin daqui 5 anos, por exemplo? 5, 10 anos? Quais são os próximos passos? Bom, eu acho assim que nesse período a gente não pode, como Algin, assim, se afastar de uma coisa que eu acho que é uma das coisas principais assim do que a gente ajuda as pessoas a fazer, que é se tem alguma tendência, alguma tecnologia ou algo que venha impactar em como as pessoas, sei lá, apresentam ou revisam projetos, eu acho que a gente vai se meter. Porque é assim que a gente está contribuindo com as pessoas que estão utilizando. Então, eu não consigo fugir disso. Né? Esse é uma premissa, por exemplo. Então, assim, o que ajudar o Fernando, o que ajudar a Isa, ou o que ajudar vocês aí, a gente vai acabar se metendo, tá? Então, por isso, por exemplo, o VR seja uma das coisas que esteja mesmo no roadmap, porque, sei lá, é uma demanda latente do que as pessoas também estão querendo. Eu acho, assim, que a gente estuda muita coisa no Algin, assim, a nível hard, assim, de tecnologia mesmo. Eu acho que os softwares vão ficar bem mais inteligentes assim nos próximos anos, não só para a parte assim de tu modelar o projeto, mas tu conseguir fazer rotinas ou tu conseguir outros programas, né, que venham a surgir, mas eu acho que hoje a gente conhece que tem formas de tu abastecer ou trabalhar com machine learning ou técnicas assim de inteligência artificial que eu acho que vai ter uma transformação inevitável assim com esse apoio. Só que eu acho assim, não é que as pessoas vão perder a forma de vai ser tudo automático, vou perder meu emprego. Não, nada disso. Mas eu acho que as ferramentas elas vão contribuir mais com a pessoa que está utilizando. É como se ela interagisse mais, sabe? Sim. Então, por exemplo, por que daqui 1 ano alguém não esteja falando com o Algin? Né? Tipo, uma coisa, o text to speech é uma coisa assim que tá tão normal, cada vez vai melhorar, cada vez vai ficar mais aprimorada a técnica e daqui a pouco por que tu não diz assim, ei Algin, abre para mim o projeto 02 versão tal. Legal. Né? Coloca em realidade aumentada. Então assim, isso é uma parte, né? Mas, assim, se a gente começar a ver tudo que é possível realizar, né? Por exemplo, a gente desenvolveu também uma outra tecnologia, assim, que usa grafos, assim, para conseguir pesquisar informações em muitos projetos de forma simultânea. Por exemplo, sabe, tem
20 projetos e tu quer, sei lá, daqui a pouco um dia puxar um quantitativo, só que não só de um projeto, de todos que tu fez na tua história, sabe? E hoje seria difícil, porque hoje tu tá distribuindo isso em linhas e colunas, né? E o grafo, ele é uma coisa bem diferente. São conexões, é como se fosse uma mídia social, são instâncias. E essa é uma parte que me encanta, assim, de tecnologia. Eu acho que isso vai mudar os softwares no futuro. Porque eles vão ser mais buscáveis, mais acesso, e aí, tendo mais acesso, eles vão contribuir mais. Parte de dados, né? Exato. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui a caixinha de luz num projeto e daqui a pouco o Fernando, mas tu já usou essa e que tal tu usar essa, aperta aqui. Legal. Sabe, eu acho que vai ser a gente vai passar por uma... É como se fosse uma autonomação. Não é uma automação, porque automação é tipo quando tu tem tudo automático mesmo, mas autonomação é quando tu tem, por exemplo, o apoio humano. Sim, entendi. Naquele processo. Então, acho que os softwares vão ficar um pouco assim. Então, o Augen também vai seguir um caminho assim, né? Lógico, vai ter mais funcionalidades, mais coisas óbvias, assim, do que as pessoas precisam. O que as pessoas pedirem também, agora que a gente tem clientes, vai ser priorizado, né? Então, sempre os clientes que meio que ditam o rumo da plataforma, embora às vezes a gente também coloque funções que a gente julga que faz sentido por causa dessa premissa que eu falei antes. Eu acho que é difícil falar 5 anos, 10 anos, porque como o Juan falou, no curto prazo já tem algumas coisas que são discutidas. Inteligência artificial, o VR, enfim. Mas o que o mercado vai demandar em 5 anos é difícil, né? É muito difícil. Então, na realidade, você vai descobrir... Hoje em dia, fazer um business plan de 5 anos... Uma empresa de tecnologia. Eu nem sei se é possível. Você vai jogar daqui 5 anos, olha o seu business plan e joga fora, que vai dar tudo errado. Daqui a 3 ou daqui a 2 meses já esteja eu tenho que pivotar, mudar tudo. É bem dinâmico. Não, muito legal. Muito bom. E vamos para o... Finalmente? Burning Questions? Burning Questions. Vamos. Então, o que a gente faz com todos os convidados que vêm aqui no RMCast? A gente faz algumas perguntas que a gente chama de Burning Questions. Então, eu vou falar uma coisa e você me dá uma resposta rápida. Primeiro que vier na sua mente aí. Bate bola, jogo rápido. Então, vamos lá. Vamos fazer o teste. Um livro. Um livro? Não precisa ter a ver com a sua área de atuação. Não, mas eu sempre gostei de livros técnicos, sabe? Eu acho que... pode ser O Segredo da Toyota. Que legal. Que legal, não conheço esse. É um livro que eu li, é um livro de capa preta, assim, que ele era muito interessante, assim, para o momento que eu estava da vida, assim. Acho que aquele livro foi muito bacana para mim. Show. Legal. Uma boa dica de livro, essa eu não conhecia. Um hobby. Eu gosto de jogar futebol. E pagode? O pagode abandonou. O pagode, sim, era profissional, né? Ele me abandonou. Mas futebol, sempre gostei. Futebol persiste. Já rompi 2 ligamentos, tudo pois no joelho, mas... Isso é o que impede. Eu, depois da cirurgia no joelho, eu parei. Se você não trabalhasse na Augen hoje, o que você acha que seria o seu ramo de atuação? Na Augen ou no mercado de construção, né? Onde ele começou também, né, Paulo? Cara, eu acho que eu gostaria de trabalhar talvez no mercado financeiro. Caramba! Embora eu não goste tanto de finanças, mas eu gostaria da aventura de tentar criar uma coisa nova dentro desse mercado, sabe? Que legal. Talvez estaria no mercado de fintechs aí, que tá super em alta hoje. Isso. Acho que é um mercado que é muito grande. Sim. E tudo vai passar por fintechs, assim, nos próximos anos, né? Por exemplo, trazendo para o Augen, por exemplo, por que daqui a pouco, um dia, a gente não esteja fazendo uma transação para o escritório para fazer uma outra coisa? Então, tipo assim, as empresas estão buscando pelas transações, né? Por exemplo, a gente pede um negócio no iFood, eu já botei meu cartão lá e ele já está faturando para mim e ele que paga o restaurante. Já pensou o cliente pagar pelo Augen? Lá entrega o projeto. Então, assim, acho que tudo vai passar por fintechs, tudo vai se transformar em fintechs. Até várias ferramentas, o WhatsApp, agora já é possível fazer transação financeira também, né? Acho que é um caminho realmente. Isso vai se banalizar, assim, né? Acho que a longo prazo. Verdade. O que mais? Um filme. Pode ser Gladiador.
O Gladiador. filme tem vários. Tipo assim, puxa, eu gosto muito Gosta de desse cinema. filme? Difícil Eu escolher gosto um. de Forrest Gump, Esse é muito Gosto bom. de- Esse é... Indiana Jones. Adoro. Legal. Mas pode ser Gladiador, Boa. que eu gosto. Boa resposta. E uma palavra final pro pessoal que tá assistindo a gente. O que você pode deixar aí de dica? Eu acho assim, primeiro agradecer aos que nos escutaram até o final. Eu sempre procurei ser uma pessoa assim que pensa pra frente. Não que eu esteja certo ou errado, acho que cada pessoa assim tem a sua característica, tem as coisas que tem facilidade, né? Isso é interessante, assim, quando a gente trabalha com pessoas aí a gente nota assim, pô, essa pessoa tem facilidade para isso, tem dificuldade para aquilo, mas assim, a pessoa entender onde ela tem facilidade e onde ela pode agregar, sabe? Isso é uma descoberta assim da pessoa, né? Por exemplo, eu tenho facilidade em trabalhar com ambientes mais assim não conhecidos, talvez assim. Eu gosto de navegar nesses mares assim meio turbulentos, assim, Sim. e criar uma coisa e tal. Mas eu sugiro assim que essa busca assim de como tu é e como tu pode contribuir e onde tu rende mais é uma das coisas mais assim importantes, né? E que no momento que tu descobre, que tu usa, tu fica também mais feliz, porque tu tá fazendo Realizado. aquilo que tu é bom e aquilo onde tu realmente agrega valor profissional, né? Perfeito. Isso da parte profissional, né? Demais, eu desejo sucesso aí profissional para todo mundo que acompanha. Acreditem sempre assim nas coisas. Acho que isso é importante, né? Não desistir. Nesse caminho, com certeza a gente vai acertar e errar. Tem que tentar acertar mais que errar, mas a gente vai errar. Vai errar, é inevitável. Então, tipo, caiu, tomou um soco, caiu no chão, levanta, amanhã é outro dia, continua, né? Muito Uma hora bom. as coisas se alinham. É isso aí, concordo. E é importante entender onde você se dá melhor realmente, porque é uma coisa que eu já ouvi de algum professor, eu acho, há muito tempo, que é o seguinte: não adianta você tentar ser melhor naquilo que você naturalmente não se dá tão bem, porque você nunca vai ser o melhor naquilo. Não adianta eu querer jogar futebol igual o Messi joga, porque eu posso treinar absurdamente e eu não vou jogar bola igual ele. Agora, quando você entende, acha onde você se dá melhor e aí você se esforça naquilo para melhorar, aí sim você pode entregar algo de fato para a sociedade, para o mercado, enfim. Então é explorar realmente onde você se dá melhor. Acho que é uma boa dica, eu concordo muito. É mesmo. Bom, gente, é isso, né? A gente tem o nosso presente. Nosso pro Juan. presentinho, Obrigado. tanto o presente quanto o troféu. Temos também o Muito troféu obrigado. de Top Voices Olha do RMcast. Muito demais. Muito obrigado aí, pessoal. Olha só. Que legal. O cartão, tudo. Fico feliz aí pelo convite. Que bom. Agradeço. Já dá para colocar na estante aí agora. Ó. Vamos postar nas Na mídias prateleira. sociais. E para fechar, redes sociais, né? Redes sociais, vamos lá. Se eles já não seguem o Juan, a Auge, que eu acho difícil, como te achar, Juan? Acho que o principal talvez seja o site do Augen, onde tem todas as coisas, né, para baixar, para aprender, que é augen.app, né? Esse é o nosso site. E no Instagram é Augen App, tudo junto. Ali vocês podem, por exemplo, às vezes ter inspirações de como outras pessoas usam, né? Tem vários vídeos, isso pode contribuir. Também no canal do YouTube do Augen, que tem vários tutoriais. Agora vocês têm os tutoriais. Não, as pessoas fazem e a gente só une eles compartilha, ali né? no mesmo lugar para ter tipo um hub. Fica mais de fácil de tutoriais, achar. assim. Tem alguns que a gente nem encontra, mas... Uhum. E acho que a página do LinkedIn também a gente sempre utiliza, né? Ou a minha do LinkedIn, que é Juan Carlos Germano, ou a do Augen, que é /Augen, né? Então, agradeço aí pelo convite, fiquei muito contente aí pelo papo, né? Foi bacana e agora pelas lembranças aqui que eu vou levar com carinho lá para Porto Alegre.
Isso aí, Que bom. muito bom. Muito bom. E as nossas redes sociais? Redes sociais da RM. Nosso Instagram, RM Mais Projetos. Você acha a gente também no LinkedIn, RM Mais Projeto Estrutural, certo? Isso. Canal do YouTube, também RM Mais. Você colocar lá, você acha a gente. TikTok, a gente também tem, RM Mais. O Spotify. que eu tô falando? Spotify, você procura É, lá todo e acha lugar. o RMcast, a gente tá em todos os lugares, na verdade. É isso aí. Procurando RM+, provavelmente você vai achar a gente. Você vai achar tudo, verdade. A Isa, nossa coordenadora de marketing, não tá revelando rede social ainda, né, Isa? Ou já Vou tá? guardar ela por enquanto, quando eu tiver o que falar. A Isa Aí gasta eu tudo faço. aqui. Eu apareço mais no DRM do que no meu mesmo. Mas tem também, né? Como é que é? A Isa... Tem, Isadora Justus. Isadora Justo, tem conteúdo Tem. lá. E o meu também, pessoal, é Fala Mais GG, onde eu compartilho mais a minha vida também. E um outro lado da engenharia, a parte mais de negócios, de vendas, para quem quiser empreender também. Não é só a parte técnica que importa, né? Precisa fazer um produto bom, mas também precisa saber colocar ele no mercado e vender. É isso, pessoal. Juan, obrigado pela presença. É satisfação, uma honra ter você aqui. Acompanha a sua história. E, cara, acho que foi uma conversa inspiradora para muita gente que está vivendo, está empreendendo. Saber a sua história, eu acho que vai ajudar também muita gente. Então é um prazer. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço aí. Obrigado pelo convite. E a todos que nos ouviram, obrigado aí. E até o próximo RMcast. Tchau, tchau. Até. Tchau. Isso aí.